Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. Você já sentiu que algo estranho te observava, sem explicação? Eu vivi isso, e a cada passo que eu dava, a sensação só aumentava. O que realmente aconteceu na minha casa? Prepare-se para descobrir o mistério que me assombrou por anos. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Quando minha mãe voltou de mais uma das viagens para Goiânia, algo estava estranho nela. Não era apenas o cansaço comum de quem viaja a trabalho, mas uma exaustão profunda, como se toda a energia tivesse sido drenada do seu corpo. Sempre foi cheia de vitalidade, mas aquela noite parecia diferente. O sorriso forçado e os olhos cansados não mentiam. Nós, eu e meu irmão mais velho, tentamos disfarçar nossa preocupação, mas minha irmãzinha, com seus 5 anos, parecia não perceber. Ela nos contou que tinha ido visitar o namorado e seu padrinho espiritual, que a havia levado até um lugar peculiar para realizar uma tal limpeza espiritual. A princípio, achamos estranho, principalmente porque mamãe sempre foi cética quanto a essas coisas. No entanto, o que ela nos descreveu foi ainda mais estranho, um lugar repleto de bonecas. E uma delas em particular, uma boneca de cabelo preto e risquinhos, parecia ter tirado a tranquilidade de nossa mãe. O que mais nos marcou foi quando ela nos mostrou a foto da boneca. Eu olhei para aquela imagem e senti um frio na espinha. A boneca, que parecia uma simples curiosidade, tinha algo mais, algo sombrio. Mamãe disse que tocou nela, e o padrinho alertou sobre um grande erro, avisando que algo ruim viria atrás dela. Naquele momento, mamãe não acreditou muito, mas eu sabia que algo estava se agitando nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Nos dias seguintes, a mudança em sua postura foi nítida. Ela ficava horas sentada em silêncio, como se estivesse conversando com algo invisível, olhando fixamente para um canto do quarto. Começou a perder o apetite, a beber pouca água, e sua energia sumiu completamente. Era como se ela fosse engolida por algo maior, algo que não podia ser explicado. E enquanto isso acontecia, um peso no ar parecia aumentar, como se algo estivesse se aproximando, ainda mais forte do que antes. A princípio, tudo parecia apenas um desconforto passageiro, um estranho cansaço que se arrastava pela casa. Mas logo os barulhos começaram. Passos, rezadinhas, sombras. Aquelas pequenas manifestações tornaram-se cada vez mais frequentes, até impossíveis de ignorar. Eu acordava no meio da noite e sentia uma presença, algo movendo-se pela casa, como se estivesse nos observando de longe, esperando o momento certo para se aproximar. Naquela época, eu já tinha desenvolvido uma espécie de ritual noturno. Dormir não era mais um simples ato de fechar os olhos, mas uma luta contra o medo que crescia a cada passo que eu via no corredor. Às vezes, eu me virava para olhar meus irmãos dormindo, tentando garantir que estavam ao meu lado, protegidos. Mas o medo não se acalmava. Ele vinha junto com a sensação de que, a cada movimento, algo estava se aproximando, como se estivéssemos sendo caçados, mesmo no silêncio da noite. Minha irmãzinha, sempre tão inocente, já não saía da cama à noite. Ela ficava com os olhos arregalados, de olhos fixos no teto, enquanto eu e meu irmão tentávamos disfarçar a angústia que tomava conta de nós. Como crianças, tentávamos não falar sobre o que estávamos sentindo, mas a tensão crescia. O riso distante que se ouvia nas madrugadas fazia meu estômago revirar, como se um espectro estivesse brincando com nossa sanidade, se alimentando do medo que pairava sobre todos nós. E foi então que uma noite, a situação tomou um rumo mais sombrio. Eu estava no meu quarto, tentando dormir, quando os passos vieram de novo, mais altos, mais pesados. Eu senti meu coração bater no peito com a força de um tambor. E então, o som se aproximou do meu quarto, como se algo estivesse do lado de fora, prestes a entrar. Eu me enrolei nas cobertas, tentando proteger meus irmãos com a minha respiração ofegante, quando, de repente, o peso do ar ficou insuportável, como se o próprio quarto estivesse sendo engolido por algo invisível. Quando finalmente contei para mamãe sobre os passos e os sons que eu tinha ouvido, sua reação foi a última coisa que eu esperava. "É o Rafael", ela disse, sem hesitar.
Ele está procurando a mãe dele. Ele vai ficar com a gente por um tempo. Eu olhei para ela, sem saber o que pensar. Quem era esse Rafael? O menino perdido? Uma criança vagando entre os mundos? As palavras de mamãe pareciam desconectadas da realidade, como se ela estivesse falando de algo além da nossa compreensão. Enquanto minha mãe falava sobre o tal Rafael, a sensação de desconforto em casa só aumentava. Não era só o fato de ouvir os barulhos. Era o peso, a presença de algo invisível que agora parecia estar se alimentando da nossa energia. Mamãe, que sempre se manteve firme e racional, agora parecia estar à deriva, perdida em algo que não podia controlar. Como se aquele menino, ou o que quer que ele fosse, tivesse encontrado uma brecha para se infiltrar em nossas vidas e não fosse mais fácil de se livrar. Os dias seguintes foram ainda mais perturbadores. As risadas, os passos, os sussurros, tudo ficou mais intenso. Não era mais uma questão de sentir medo, era uma sensação de impotência diante de algo que não podíamos ver, mas sabíamos que estava ali. Às vezes, quando passava pelos corredores da casa, sentia um calafrio, como se alguém estivesse me seguindo, respirando tão perto de mim que eu podia quase ouvir. Mas quando me virava, não havia ninguém. O vazio era tão espesso quanto o silêncio. E foi durante uma noite que os limites entre o real e o sobrenatural se desfizeram por completo. Os sons se intensificaram, as presenças se multiplicaram, e o ar da casa estava carregado com uma tensão sufocante. Mamãe, já exausta, falou em um tom baixo, quase inaudível, como se estivesse falando com alguém que só ela pudesse ver. Ele quer ficar com a gente. Não vai embora. Eu não sabia mais o que pensar, mas o que eu sentia em meu peito era inconfundível. Estávamos todos sendo arrastados para algo que não podíamos compreender, uma espiral de terror que não tinha fim. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Eu estava em meu quarto, tentando dormir, quando o som da televisão, que estava em um volume baixo, se distorceu de repente, começando a emitir aquele zumbido de interferência. Sem querer, meu corpo se contraiu. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Fui até a TV para mexer no controle remoto. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um som baixo, arranhado, como se algo estivesse arrastando suas unhas nas camas de meus irmãos. Meu corpo se gelou. Aquela sensação de vazio, que vinha se acumulando ao longo das semanas, agora parecia estar mais próxima. Quando me agachei para olhar o que estava acontecendo, não havia nada. Mas o som continuava, persistente e insuportável. Eu olhei para as camas e vi meus irmãos dormindo profundamente, mas havia algo de errado. Eles estavam imóveis demais, como se fossem meras figuras de cera, congeladas em um sono sem vida. Meu coração batia tão forte que quase podia ouvi-lo em meus ouvidos. Eu saí correndo, paralisado pelo medo. Passei pela porta do quarto e uma sensação de desconforto me tomou de forma insuportável, como se algo estivesse se afastando de mim. Algo invisível que estava presente o tempo todo. Fui até a sala, minha mente tentando entender o que estava acontecendo, e comecei a orar, quase sem querer. As palavras saíam como um grito de socorro, minha voz tremendo, sem saber se aquilo seria suficiente para afastar o que nos rondava. A casa estava pesada demais, e tudo parecia estar se apertando ao meu redor. Quando voltei ao quarto e tentei acordar meus irmãos, eles não reagiam. Não havia resposta, nenhum movimento. Eles pareciam mortos. As palavras que eu dizia para acordá-los não faziam diferença. O som da televisão aumentou, mas os arranhões, agora mais fortes, abafavam tudo ao redor. Eu comecei a rezar de novo, repetindo o Pai Nosso em uma tentativa desesperada de reconectar a algo que nos fosse familiar. Então, como um milagre, tudo se calou de uma vez, e meus irmãos acordaram. Os olhos arregalados, confusos, perguntando por que eu estava chorando. Mas o pavor ainda estava ali, silencioso, aguardando o momento certo para voltar. Depois daquele episódio, mamãe fez o que podia para tentar acalmar a situação. Chamou a mulher das limpezas espirituais novamente. Dessa vez, a casa ficou em silêncio. Mas, mesmo com as velas queimando e as orações ecoando pelos cantos, uma sensação de estranheza nunca nos deixou completamente. A sensação de que algo estava nos observando, esperando o momento certo para se manifestar, nunca desapareceu.
A paz era apenas uma máscara, e eu sabia que aquilo, de alguma forma, ainda estava ali, à espreita. O que mais me deixou perturbado foi o que a mulher disse depois da última visita. Ela me olhou nos olhos e, com uma calma assustadora, falou: "Você tem um anjo da guarda, Lucas, mas algo maligno está vigiando." Sua voz era suave, mas as palavras ficaram cravadas como facas. Eu não sabia o que significava, nem o que estava realmente acontecendo. Aquelas palavras me seguiam, mas eram como um quebra-cabeça sem solução. Eu tentei ignorá-las, mas a ideia de ter algo negativo seguindo meus passos nunca me abandonou. Quando minha mãe ficou grávida de minha irmãzinha, a paz finalmente pareceu voltar. O tempo passou, e a casa foi tomando um ar mais tranquilo. No entanto, quando me mudei para morar com minha namorada, algo mudou dentro de mim. A sensação de abandono voltou, e junto dela, a presença de algo que me observava sempre que eu não estava olhando. Sentia isso no trabalho, na rua, em qualquer lugar, como se uma sombra, que eu pensava ter deixado para trás, estivesse me alcançando de novo. E foi naquela noite, depois de semanas sem sinais claros, que tudo aconteceu. Eu estava sozinho, sentado no sofá, quando o ar ao redor de mim esfriou de uma vez. A luz da sala piscou e a televisão ligou sozinha, o som da interferência preenchendo o ambiente. No reflexo da tela, vi uma figura, de cabelos negros e rosto sombrio, encostando-se atrás de mim. Eu girei rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, senti o mesmo peso no peito, a mesma presença ameaçadora que nunca me deixou em paz. O pior veio quando, ao olhar para o espelho, vi, por um segundo, os olhos de minha mãe refletidos em meu rosto, mas com um sorriso que não era dela. Eu não sabia se estava sonhando ou se tudo aquilo era real. Mas uma coisa eu sabia: o Rafael, ou o que quer que ele fosse, não havia ido embora. Ele estava comigo. Ele sempre esteve. E agora, era tarde demais para escapar.